Bom, no tema de União Soviética, SEI, vamos tratar agora do fato de que essa união de repúblicas socialistas, né, viveram, obviamente, uma experiência socialista que durou aí de 1917 até 1991. Então foram aí quase 80 anos, digamos assim, 70 e poucos anos de uma experiência que para alguns, né, não deu certo, para outros trouxe algumas consequências positivas, outras negativas. Então vamos lá, vamos começar a levantar um pouco sobre essa experiência socialista. O fato é que em 1917 ocorreu uma revolução na Rússia chamada Vitória dos Bolcheviques, liderados por Lenin, Stalin e Trotsky. Essa revolução acontece durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive como uma consequência, né, da Primeira Guerra Mundial foi a Revolução Russa, em que a Rússia estava participando da guerra, mas estava submetendo a sua população a uma situação de fome, de desespero, que tornou possível as condições para que eclodisse uma revolução contra o sistema vigente, que era o sistema dos czares. Com isso, essa vitória dos bolcheviques, a palavra bolchevique seria maioria, que era composta pela população de trabalhadores, dos agricultores, ou seja, a massa, né, da população, inspiradas nas ideias de Karl Marx. Então, uma inspiração marxista, que dizia que o capitalismo industrial ele tinha suas profundas contradições e ele iria, num dado momento, ser substituído por outro sistema, que ele chamou de socialismo. E esse sistema deveria evoluir para o comunismo. Mas o fato é que nessa experiência socialista o comunismo nunca chegou a ser implementado. Então não podemos dizer que as ideias de Marx foram implementadas totalmente na antiga União Soviética. Bom, a implantação do chamado socialismo real, que de fato aconteceu, ou de Estado, se difere um pouco do chamado socialismo científico de Marx. Por quê? Porque o socialismo real, tá certo? Visava, né, a total estatização dos meios de produção, ou seja, a propriedade estatal dos meios de produção. A teoria dizia que tinha que ser 100%, mas no real foi 100%? Não. O que teve lá nós vamos ver os chamados kolkhozes, que não foi bem assim que aconteceu. Além disso, a economia devia ser planificada, ou seja, tem que planejar a economia para um período de tempo. Ou seja, se a população é de tantos milhões de habitantes, quantos bens de consumo serão necessários para atender a demanda disso? Ou seja, se a população é de tantos milhões, quantas toneladas de trigo eu preciso produzir para matar a fome dessa população? Não apenas trigo, obviamente, mas outros gêneros alimentícios. Quantos metros de tecido são precisos para fazer roupa para essa população? Então, para isso, foi criado dentro da União Soviética um organismo chamado Gosplan, que é uma espécie de Ministério do Planejamento, que planeja a produção, para que não haja falta e nem excesso. Infelizmente, em alguns momentos, tivemos falta de mercadorias, pelo menos para alguns tipos de mercadorias. E o unipartidarismo, ou seja, não seria permitido você ter aí uma oposição. Então, o unipartidarismo não permite oposição ao governo. Então, isso acaba sendo uma ditadura. De quem? Do proletariado, que compõe o chamado Partido Comunista da União Soviética, o PCUS. Pois bem, então, uma ditadura, porém uma ditadura da maioria, que é formada pelo proletariado. Alguns vão dizer assim, então isso é uma democracia, porque na democracia você tem justamente que a maioria governa. Porém, na democracia você dá direito à liberdade de expressão dos grupos minoritários. Por isso que acabou sendo, de fato, uma ditadura do proletariado. Além disso, o Estado tinha as suas obrigações. O Estado era distributivista. Era a obrigação do Estado fornecer um emprego para o cidadão, uma vez que você não tem permissão para tomar uma iniciativa de criar um meio de produção, ou seja, você não pode ser proprietário de uma loja, de uma fábrica, de uma propriedade rural, portanto, o governo tem a sua obrigação de quê? De te fornecer um emprego. Também a moradia era uma obrigação do Estado, além de promover saúde e educação.
Com relação à moradia, você teve aí muitas questões que foram levantadas, que na implementação da Revolução, pessoas que moravam em casas muito grandes tiveram que ceder espaço da sua casa para outras famílias. Isso de fato aconteceu, sim, é relatado em vários filmes, inclusive. A educação e a saúde também era obrigação do Estado, e que inclusive eles conseguiram fazer de uma forma bem eficiente até. A questão do emprego, acabou gerando aí alguns empregos que não eram tão, digamos assim, tão necessários. Isso de fato aconteceu. Pois bem, então, em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque a Revolução aconteceu na Rússia. E a Rússia havia perdido um pouco do seu domínio sobre a região em torno dela, com a decadência do Império dos Czares. Mas a União das Repúblicas vai procurar restaurar isso. Ou seja, após a guerra civil entre os comunistas, os brancos, como muitos vão chamar, ou dos bolcheviques contra os mencheviques, Lenin, que sai vitorioso dessa guerra civil, vai varrer da sociedade algumas figuras, como por exemplo, aqui mostrando os reis sendo varridos. Ou seja, por quê? Porque a ideia de você ter uma monarquia, que algumas pessoas têm privilégios, a nobreza tem privilégios, isso não vai existir. Também aqui o capitalista e aqui um sacerdote, ou seja, a religião não vai ter espaço dentro dessa nova organização da sociedade. E o Lenin criou a famosa NEP. A NEP, cuja sigla é Nova Política Econômica, tinha como slogan um passo atrás para dar dois adiante. Pois bem, quando Lenin percebe que estatizar todos os meios de produção não será possível, porque isso trará uma falta de vontade por parte de algumas pessoas, ele permitiu com que no campo, que era uma prioridade para atender a demanda alimentícia, ele concede alguns direitos para os camponeses, como por exemplo, ter liberdade de produzir aquilo que achar mais necessário. Então ele cria lá as cooperativas, as kolkhozes, que nós vamos ver já já. Então não houve uma adoção plena do socialismo proposto por Marx. Então seria aquela lógica que na prática a teoria é um pouco diferente. Então por que um passo atrás? Porque ele permitiu de fato que algumas pessoas tivessem aí alguns valores do liberalismo, como por exemplo liberdade de decidir o que produzir, principalmente no campo. Então você tinha um caráter um pouco do liberalismo, por isso um passo atrás. Para quê? Para garantir um abastecimento de alimento da população e, portanto, garantir o sucesso da revolução, por isso dar dois passos adiante. A NEP, ela conseguiu aumentar e organizar a produção interna, principalmente na agricultura, que era uma questão que eles não abriam mão, porque o que levou eles ao poder foi a fome da população durante a Primeira Guerra Mundial, em que os recursos eram drenados para a guerra. Então a população passava frio e fome para poder sustentar o exército no fronte. Então era necessário alimentar a população. Sem isso, Lenin sabia que a sua revolução não daria certo. Pois bem, então, após a morte de Lenin, quem assumiu o governo é Joseph Stalin. A história vai trazer aí algumas questões, que houve uma disputa entre Stalin e Trotsky, isso não vem ao caso para nós agora. Certo? Mas Stalin foi o maior, em termos de tempo, governante da União Soviética. Ele assumiu em 1924 e ficou no poder até 1953, ou seja, quase 30 anos, 29 anos de governo. E durante o seu governo aconteceu um grande episódio geopolítico que foi a Segunda Guerra Mundial. Então Stalin era o comandante das forças militares soviéticas na Segunda Guerra Mundial. Ele participou das grandes conferências, juntamente com Winston Churchill, Franklin Roosevelt, depois Harry Truman. Então Stalin era um grande estadista, sem dúvida, que representava os interesses da sua gigantesca nação. Nesse período, tivemos a consolidação do socialismo real na URSS. E durante o governo de Stalin, ele promoveu uma migração dirigida, forçada, de habitantes da parte europeia para a parte asiática, ou seja, para a Sibéria. Ao longo de uma ferrovia, que foi concluída, certo? Ligando a capital, Moscou,
até um porto localizado no Oceano Pacífico, Vladivostok. A distância da ferrovia é de 10.000 quilômetros. Uma ferrovia de grande extensão que era feita, tá certo, para ligar a região populosa de Moscou até os grandes recursos minerais existentes aqui nessa região da Ásia. E houve, portanto, um processo de russificação da União Soviética. Stalin estimulava a migração de russos, tá certo, para as demais regiões que não eram habitadas por russos, como, por exemplo, a região caucasiana, a região da Ásia Central, difundindo a cultura russa, o idioma russo e, obviamente, a ideologia socialista, que era ensinada nas escolas, tá certo? Em gerações que migraram, jovens que migraram para outras regiões, difundindo essa ideologia para as mais distantes províncias da União Soviética. Houve, nesse momento, indiscutivelmente, um forte crescimento econômico. Muitos vão dizer que houve um milagre econômico. A Rússia sai de um país atrasado economicamente para se tornar uma potência militar no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, período aí de pouco mais de 20 anos em que o país cresceu de uma maneira assustadora, explorando os seus vastos recursos naturais. Afinal de contas, o país tem uma área gigantesca e quanto maior o território do país, maior a probabilidade de encontrar recursos naturais, obviamente. E a expansão do socialismo para o leste europeu, ou seja, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Stalin consegue dominar, tá certo, uma boa área na Europa centro-oriental, como na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria, na Romênia. Então esses países foram, todos eles, socializados por influência de Stalin, com exceção da Iugoslávia e também da Albânia, que optaram por serem socialistas. E o caso mais emblemático é a divisão da Alemanha, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, aqui um país socialista. O modelo agrícola que foi implementado já na época de Lenin é aquele que divide em duas categorias: os kolkhozes, que são as cooperativas, com plantio coletivo e individual, predominante nas áreas tradicionais do continente europeu. Então, qual era a estrutura de um kolkhoz? Você tinha uma área de produção coletiva. Então, aqui todo mundo trabalhava 3 dias por semana. E nessa outra área, você dividia em pequenos módulos produtivos, onde cada família tinha o direito de produzir o que bem entendesse. Então, esses módulos de produção individual entre aspas, na verdade familiar, criados pela NEP, pela nova política econômica implementada por Lenin. Deu muito certo, porque o sujeito trabalhava aqui com dedicação para poder vender o que produzia e ficar com o lucro dessa produção. Se isso era uma forma de controlar a produção também na área coletiva, porque se você tivesse uma grande produção total desses módulos e na área coletiva fosse uma produção muito baixa, ficava claro que estava havendo o quê? Uma certa sabotagem. Portanto, o governo soviético sabia que se você não estava trabalhando com dedicação na área coletiva, você era um traidor da causa da revolução. Portanto, isso era considerado um crime. Mas tivemos também os sovkhozes, que foram implementados onde? Nas áreas novas, nas chamadas frentes pioneiras, frentes agrícolas, basicamente no território da Ásia, onde lá era o Estado que controlava tudo, então não havia esses módulos individuais de produção. Toda a área agricultável era de controle estatal, então o Estado definia o que vai ser produzido em toda a área. Infelizmente, o excesso de burocracia e também o lamarquismo foram prejudiciais para o desenvolvimento agrícola, principalmente aonde? Nos sovkhozes. Por quê? A burocracia dizia que existia um relatório escrito pela Gosplan que no dia tal terá que ser semeado a plantação. E dali tanto tempo, depois da planta germinar, você vai ter a colheita. Mas vamos supor, por exemplo, que num dado ano o inverno tenha adiantado uma semana, mas o agricultor não tinha o direito de começar a colher a não ser no dia que estava marcado no relatório. Então, se o inverno chegasse uma semana antes e provocasse uma grande nevasca e, portanto, uma quebra na produção, o funcionário do governo ia dizer assim: não, eu cumpri o que está no relatório.
O relatório dizia, vai ser dia tal que eu tenho que cortar. Ah, mas o inverno chegou uma semana antes, infelizmente. Se você pudesse ter a autonomia de adiantar a colheita, talvez você conseguisse salvar muito mais do que foi, digamos assim, danificado pela geada, pela nevasca. Além disso, o lamarquismo. Por quê? Porque a corrente lamarquista, ela defende justamente a ideia do uso e desuso, que é uma corrente tanto contrária, né, ao darwinismo. E o darwinismo, para muitos, tá certo? Aplicado na sociedade, tem até um termo na sociologia chamado darwinismo social, em que os mais adaptados vão se dar melhor. É a ideia de que a competição entre cada indivíduo para que você possa ser mais bem sucedido na sociedade. Então isso era uma ideia um tanto quanto deixada de lado. Era um problema, de fato. Foi uma falta de reconhecimento de uma ciência. Então houve uma certa insistência por parte de alguns ministros da agricultura de tentar plantar uma determinada planta numa região onde o solo não era adaptado a isso, não era permitido isso, onde o clima não era favorável. Então você acabava gastando dinheiro, insistindo com uma tentativa de fazer essa planta se adaptar a esse ambiente e, portanto, acabou tendo apenas prejuízo, porque não se produzia praticamente nada, mas se gastava muito dinheiro com o salário pago pelos agricultores, por exemplo. Bom, além disso, a agricultura tem problemas sérios de ordem climática. Por quê? O extremo norte é frio demais, o extremo sul é seco demais. Então, frio na parte norte e seco demais na parte sul, aqui região desértica e semiárida. Então, a agricultura se restringia basicamente a essa área verde aqui. Era o chamado Triângulo Fértil Soviético. O Triângulo Fértil Soviético tem uma área de mais ou menos 8 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é mais ou menos o território do Brasil. Então, é uma vasta extensão de terra para ser agricultada. Tanto que a antiga União Soviética e a Rússia, hoje a Ucrânia, são países que têm uma grande produção agrícola. E é onde você encontra o famoso solo de Chernozem, um solo impregnado de matéria orgânica, humus, que é produzida pela decomposição da vegetação, gramíneas e arbustos, após as geadas e nevascas. E, portanto, é um solo com grande fertilidade. Agora, com relação ao modelo industrial, o parque industrial se beneficia da sua imensa produção mineral, ou seja, o país tem vastos recursos, como, por exemplo, ferro, manganês, também carvão, urânio, ou seja, o país é um país repleto de recursos naturais, isso aí é inegável. Atualmente a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e gás natural. Então, recursos como ferro, urânio, carvão, também petróleo, são vastos em diversas regiões do país. O petróleo, principalmente aqui nessa região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Aqui você tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, mas também na região da Sibéria existem vastas extensões com poços petrolíferos. A ferrovia Transiberiana, ela passa pelas principais regiões produtoras de minérios. Então ela tinha um direcionamento para vamos construir a ferrovia para tornar possível a exploração desses recursos. O mercado consumidor é grande, a população da Rússia hoje em torno de 150 milhões. A antiga União Soviética chegou a ter uma população próxima de 300 milhões, ou seja, semelhante à população dos Estados Unidos da América, mais ou menos. A oferta de mão de obra qualificada é grande, porque houve muito investimento na educação. Então, os melhores alunos eram direcionados para as universidades. Portanto, acabou formando uma geração, várias gerações de cientistas. Não é à toa que esse país conseguiu colocar o primeiro homem no espaço, o primeiro objeto artificial no espaço foi colocado pelos soviéticos, a chamada Sputnik. Ou seja, tecnologia eles tinham, só que era uma tecnologia direcionada especificamente para o setor militar, para o setor bélico, e não necessariamente para o setor de consumo. Esse que foi o grande problema. Além disso, a elevada taxa de obsolescência em relação aos concorrentes no que toca à questão dos produtos de consumo. Ou seja, muitos produtos como automóveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos na União Soviética, voltados para a população, eram muito ruins se comparado com as ofertas que existiam no mundo ocidental. Então isso foi um grande problema
do modelo industrial soviético, com certeza. Pois bem, então, os chamados combinatos eram grandes conglomerados do setor de base. Então, se você encontrasse lá uma reserva mineral de ferro, instalava-se na região uma grande siderurgia, que empregava milhares de pessoas, formando, portanto, um núcleo urbano em torno dessa siderurgia. Dessa forma, a produção dessa siderurgia era para atender a demanda de todo o país. Então, várias siderurgias atendendo a demanda do país. Agora, os trustes, como eram conhecidos, a palavra trust significa, em inglês, vem do inglês, significa confiar, confiança. Por quê? Como você criou um núcleo urbano numa região bem distante, né, lá na Sibéria, na Rússia asiática, essa população tinha demanda para o consumo, queria ter roupas, calçados, eletrodomésticos. Então você criava fábricas pequenas para atender o mercado local. Então sempre que uma nova área industrial era criada, um combinado, em torno desse combinado surgia uma cidade e em torno dessa cidade tinha o quê? Um conjunto de fábricas de produto de consumo, como roupas, calçados, eletrodomésticos, para atender a demanda daquele lugar. Então essa nova região era criada, só que sem que houvesse modernização, ou seja, os investimentos sempre foram feitos, tanto no setor financeiro, ou seja, dinheiro mesmo, gasto, e o pessoal mais bem capacitado, ou seja, os melhores engenheiros, eles eram direcionados para onde? Para o setor bélico. Então a União Soviética foi a primeira a construir, por exemplo, uma estação espacial, a Mir, que foi inaugurada em 1986. A União Soviética fabricava aviões de guerra, os famosos MiGs, que têm a mesma tecnologia que os aviões norte-americanos, ou seja, até mais avançados em alguns quesitos. Ou seja, tecnologia existia. Por quê? Porque as pessoas mais capacitadas ficavam destinadas a esse setor bélico. Agora, para o setor de consumo, a situação era um tanto quanto complicada. Por quê? O aumento da produção se dava através da multiplicação, ou seja, a reprodução da quantidade de fábricas, não com a sua modernização, ou seja, sem modernização, tanto na linha de montagem quanto do produto. Tanto que, em 1990, a União Soviética fabricava esse modelo de automóvel da marca Lada, que é uma marca soviética, que é na verdade um projeto desenvolvido pela fábrica italiana Fiat, que foi comprada pelo governo soviético, final dos anos 50, ou seja, passado aí quase 40 anos, 30, 40 anos, os automóveis fabricados na União Soviética eram um modelo muito ultrapassado, ou seja, a chamada obsolescência. Então isso foi um problema, isso aconteceu com a linha de automóveis, mas também com os aparelhos de televisão, com outras coisas, ou seja, não havia modernização. Isso logicamente levou um grande descontentamento por parte da população, porque os soviéticos eram orgulhosos da sua tecnologia bélica, dessa tecnologia aeroespacial, mas sentiam vergonha dos seus produtos de consumo, comparado com os produtos existentes no Ocidente. Então isso foi um problema sério para a indústria soviética. Agora, em termos de regiões industriais, quais são os principais eixos? O grande eixo industrial fica em torno da cidade de Moscou e São Petersburgo, ou seja, esse eixo aqui, Moscou e São Petersburgo, que é uma cidade um pouco mais ao norte da capital. Então, é o maior polo industrial diversificado da antiga União Soviética e atualmente da Rússia. Além disso, na região dos Montes Urais, desde a Segunda Guerra Mundial, se levou para cá forte investimento no setor industrial. Uma região rica em ferro e carvão, portanto, nas cidades de Perm e Ekaterimburgo tem lá muita siderurgia. Além disso, na região do Mar Negro que banha a região da Ucrânia atualmente, a cidade de Donbas já fica no território ucraniano. Então, Donbas, na Ucrânia, também tem importante reserva de carvão e ferro, portanto, toma siderurgia. Na região do Mar Cáspio, devido à riqueza petrolífera, principalmente na cidade de Baku, que é a capital do Azerbaijão, se destaca o setor petroquímico, com muitas refinarias, e a extensa região da Transiberiana, que passa por diversas cidades como Karaganda, Novosibirsk, Kuznets, destacando sempre o setor siderúrgico, porque as reservas de ferro e carvão
eram amplamente exploradas e, portanto, transformado em aço. O aço para fabricar, para ser insumo de diversos setores industriais. Inclusive a União Soviética exportava aço para outros países dentro da chamada Comecon. Bom, então sobre essa experiência socialista que viveram aí dos anos de 1917 até 1991, seria isso o que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído com o conhecimento e até um próximo momento. Tchau, tchau.